ela é bíblica, porque Deus exige isso. Deus disse a Abraão, anda na minha presença e serás perfeito. É uma promessa que Deus faz a Abraão. Abraão, se você continuar andando na minha presença por toda a sua vida, você será perfeito. O segredo para que você possa viver uma vida de perfeição, irmãos, e vencer esse grande conflito, é andar na presença de Deus. E muitos dizem assim, isso é impossível, viver uma vida de perfeição. E alguns dizem assim, me mostra uma pessoa que já viveu essa vida de perfeição. Eu não tenho como lhe mostrar a pessoa, mas a Bíblia nos comenta, pelo menos sobre duas pessoas que viveram uma vida de perfeição tão grande que Deus levou para si. Enoque e Elias. Homens que viveram uma vida de íntima comunhão com Deus. Se você ler sobre Enoque, diz que Enoque andou com Deus e já não era porque Deus tomara para si. Se você ler os escritos de Ellen White, ela vai falar que Enoque, ele educou a sua mente para ter um senso da presença de Deus constantemente com ele. Deus é ali presente, nós sabemos disso. Mas Deus não estava 24 horas fisicamente ao lado de Enoque. Mas Enoque educou a sua mente para entender que não importa onde ele estivesse, Deus estava com ele. Irmão, se você tivesse esse mesmo senso que Enoque teve, eu e você pensaríamos 10 vezes ou até 1000 vezes antes de pecar. Imagine você aí, se você, ao pensar em cobiçar uma mulher, e lembrasse que Deus está do seu lado, te olhando, ali do seu lado, será que você olharia para aquela mulher? Será que você cobiçaria aquela mulher? Ou a mulher cobiçaria o homem? Ou será que a gente mentiria, sabendo que Deus está do nosso lado, ouvindo aquilo que a gente está falando? Foi isso que Enoque fez. Ele educou a sua mente para entender que Deus estava com ele 24 horas por dia. E então ele, pelo poder de Deus, pela presença de Deus constante com ele, ele obteve uma vida de perfeição cristã. E Deus disse assim, não, esse mundo não te merece mais, Enoque. Você não merece estar nesse mundo. E Deus tomou para si. Elias, Deus mandou uma carruagem de fogo arrebatar e levar para o céu. Porque ele viveu uma vida de perfeição e de submissão contínua à vontade de Deus. Então é possível, irmãos. Deus diz, e se Deus diz, é possível. Deus diz a Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Então você quer viver uma vida de perfeição cristã? Ande na presença de Deus. Viva de acordo com a vontade de Deus. Que aquilo que norteia a sua vida seja o assim diz o Senhor. E não o assim diz o pastor. E não assim diz o padre. E não assim diz o meu amigo, o meu colega. Assim diz o Senhor. Bíblia Sagrada. É isso que deve nos nortear. É isso que deve guiar a nossa vida. E assim foi com Abraão. Assim foi com Enoque. Com Elias.